Olá, estamos de volta para a nossa 15ª aula do curso de metrologia. Na aula passada, nós terminamos de falar sobre o micrômetro, que é um instrumento de medição linear, então ele mede comprimentos. Hoje nós vamos falar sobre o goniômetro, que é um instrumento que mede ângulos. Então vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Então, primeiramente, vamos fazer uma introdução sobre o instrumento, apresentando as suas principais características. Depois, vamos tratar um pouco das suas aplicações. Na sequência, vamos falar sobre o cálculo da resolução, como encontrar a resolução deste instrumento. E, por fim, vamos falar do procedimento de leitura e realizar alguns exercícios de fixação. Então, vamos começar a nossa aula. Então, o goniômetro é um instrumento que serve para medir ou verificar ângulos. Ele é dotado de um disco graduado e um esquadro, os quais formam uma peça só, apresentando 4 graduações. Então, o seu disco graduado ele é dividido em 4 graduações que vão de 0 a 90 graus. Ele possui um articulador, o qual gira com o disco do vernier ou do nônio, e em sua extremidade existe um ressalto adaptável à régua. Então ele é uma melhoria, uma versão mais completa daquele instrumento que nós conhecemos que é o transferidor, o qual nós já usávamos no colégio no ensino médio. Existem diversos modelos do goniômetro. O modelo mais simples do goniômetro é chamado também de transferidor de grau. Esse se assemelha bastante ao transferidor que nós conhecemos. Ele é utilizado em medidas angulares que não necessitam de extremo rigor. Então, esse tipo de goniômetro mais simplificado, ele é quase que uma representação fiel daquele transferidor que nós conhecemos, porém adaptado ao transferidor que nós conhecemos, existe uma lâmina a qual nós temos esse grau de liberdade, esta articulação, e podemos fazer uma rotação da lâmina em relação ao transferidor, facilitando o posicionamento da geometria angular da peça a ser medida em relação às superfícies do instrumento. A menor divisão do goniômetro simples ou transferidor de grau é de 1 grau, assim como temos essa mesma divisão, essa mesma resolução no transferidor que estamos acostumados a trabalhar. Então, antes de seguir adiante, vamos só dar uma olhada no nosso goniômetro simples virtual, para melhorar um pouquinho essa explicação. Então vamos habilitar aqui o nosso goniômetro simples virtual, o nosso transferidor de grau. Para tornar mais ilustrativa essa explicação. Então temos aqui o nosso transferidor de grau, como nós já conhecemos, a parte principal do corpo desse instrumento é o transferidor que nós já estamos acostumados a trabalhar, graduado de 0 a 180 graus e cujas suas divisões ou a sua resolução é equivalente a 1 grau. Nesse goniômetro simples, nós ainda temos esta haste, que já se aproveita para ser a seta que irá indicar a quantidade de graus que essa geometria, que essa peça medida possui. Esta lâmina é fixada no corpo do transferidor através desse ponto aqui que permite uma articulação dela em relação ao corpo do transferidor. E assim verificamos que em um lado, enquanto o ângulo aumenta, no outro lado o ângulo diminui.
Como este instrumento é o mais simples, ele possui apenas uma indicação, ele possui apenas uma escala graduada, que é justamente a escala do transferidor, né, que é dividida em graus. A resolução, nós já sabemos, é 1 grau. Então, quando o ponteiro recai justamente sobre uma divisão dessa, nós conseguimos fazer a leitura desta parte inteira, ou seja, aqui temos, por exemplo, 100 graus sendo indicado. Porém, quando o ponteiro cai no meio do caminho, entre uma divisão e outra, aí, para este caso do goniômetro simples ou transferidor de grau, nós precisamos fazer uma leitura por estimativa, né? Ou nós lemos o valor inteiro, no caso 101 graus, ou nós vamos ter que fazer uma estimativa das casas, né? Por exemplo, depois da vírgula, ou seja, as subdivisões desse grau, que a unidade correta é o minuto. Então vamos voltar para os nossos slides para continuar com a nossa aula. Retornando para os nossos slides, então, agora apresentamos, né, o instrumento mais completo. Então, em oficinas mecânicas, o goniômetro é amplamente utilizado e a variação desse instrumento mais utilizada é o goniômetro de precisão. Ele também possui um disco graduado e também apresenta 4 graduações que vão de 0 a 90 graus. O articulador, nesse caso, gira com o disco do vernier ou nônio e em sua extremidade há um ressalto adaptável à régua. Aqui nós temos uma imagem desse goniômetro de precisão e ainda aproveitando para mostrar essa característica de alguns modelos de goniômetro que possuem réguas intercambiáveis. Essas réguas intercambiáveis permitem melhor adaptação à geometria e dimensões das peças a serem medidas. Às vezes, a peça a qual temos que verificar, né, quanto mede tal ângulo de sua geometria, pelas suas dimensões, fica complicado de pegar uma régua, por exemplo, muito grande como essa, e adaptar a sua geometria para fazer o fechamento com a outra haste do goniômetro e verificar a sua angulação. Assim, alguns instrumentos trazem a possibilidade da gente substituir essa régua por uma de dimensão diferente e torna mais fácil o posicionamento desse ângulo para a leitura. Continuando, temos algumas aplicações do goniômetro. Então, ele pode ser utilizado para medir ângulos obtusos, que são ângulos maiores do que 90 graus, ou mais especificamente, ângulos entre 90 e 180 graus, como está sendo mostrado nesta primeira imagem. Podemos também realizar medições de ângulo num gabarito, como está sendo mostrado na imagem central, ou também realizar a medição de ângulos agudos, ou seja, ângulos menores do que 90 graus, como está sendo mostrado nesta imagem da direita. Continuando, dentro dessas possibilidades de medições de ângulo, nós podemos fazer esta aplicação em peças diversas ou até mesmo em mensurandos mais específicos, como o caso de ferramentais. Nessa imagem aqui, temos ilustrada a utilização do goniômetro para verificar o ângulo das arestas de uma broca. Então, algumas ferramentas, quando suas arestas de corte se desgastam, elas precisam ser afiadas. E essa afiação deve seguir algumas especificações técnicas para essa ferramenta, alguns ângulos apropriados para a sua melhor utilização.
Então o goniômetro é muito utilizado nesses casos. Continuando, vamos agora tratar do cálculo da resolução do goniômetro. Então, na leitura do nônio do goniômetro, nós utilizamos o valor de 5 minutos. Vamos atentar para a representação dessa unidade dos minutos. Os 5 minutos, então, que é a resolução do nônio do goniômetro. Como nesse caso de goniômetro, o nônio é a sua escala mais exata, então 5 minutos passa a ser a resolução desse instrumento. Diferente daquele goniômetro mais simples, o transferidor de grau, onde a sua resolução é a própria resolução da escala fixa, que é de 1 grau. Então, para cada traço do nônio, nós temos essa resolução. Dessa forma, se for o segundo traço do nônio que coincida com algum traço, com alguma divisão da escala fixa, ou seja, do transferidor, então a leitura será de 10 graus, lidos nessa escala. Se for o terceiro traço do nônio que coincide, então teremos 15 graus. Se for a quarta divisão do nônio, teremos 20 graus, e assim por diante. A resolução do nônio é dada por uma equação que se assemelha muito à equação que a gente já usava para descobrir a resolução do nônio do paquímetro e até mesmo no micrômetro. A mesma equação utilizada, então, em outros instrumentos de medida com o nônio. Ou seja, para descobrirmos a resolução do nônio do goniômetro, a gente divide a menor divisão do disco graduado, ou seja, da parte do transferidor que é equivalente a 1 grau, a gente divide este valor de 1 grau pelo número de divisões do nônio. Então temos aqui aquela equação adaptada à situação do goniômetro. Porém, nós precisamos prestar atenção em um artifício para chegar a esse resultado de 5 minutos. Quando montamos a equação da resolução, nós temos 1 grau dividido por 12 divisões. Mas nós sabemos que a unidade da resolução do nônio é minutos. Então, o resultado do valor gerado por essa equação da resolução do nônio tem que ser dado em minutos. Para fazer isso, nós convertemos este 1 grau em minutos. Nós sabemos que 1 grau tem 60 minutos. Então vamos montar esta equação com 60 minutos dividido por 12 divisões no nônio. E assim teremos o valor de 5 minutos. Então vamos fazer um procedimento exemplo para avaliar o processo de encontrar as resoluções e assim realizar a leitura no instrumento. Analisando esse instrumento da imagem, podemos verificar que o zero da escala do nônio se encontra entre os valores 50 e 51, na parte fixa à esquerda do zero no mostrador do goniômetro, né? Então, esse goniômetro ele já foi aberto, entre aspas, ele já foi rotacionado para adaptar as superfícies à geometria da peça a ser medida, e nesse deslocamento, o zero do nônio, que na situação do instrumento fechado se encontrava coincidindo com o zero da parte fixa do transferidor, ele já se deslocou, chegando até essa posição, a posição que fica entre 50 e 51 graus. Dessa maneira, como o zero do nônio já passou de 50 graus e não chegou ainda em 51 graus, vamos anotar a indicação de 50 graus inteiros. Também lendo à esquerda, a quarta linha da escala do nônio
coincide com uma das graduações do mostrador do goniômetro, conforme indicado pelas estrelas vermelhas. Então aqui já está tratando do segundo passo do procedimento de leitura, ou seja, percorrer a escala do nônio e identificar qual tracinho ou qual divisão do nônio está coincidindo com alguma divisão da parte fixa, ou seja, do transferidor. Essa indicação está sendo dada aqui, né, pelas estrelinhas que estão marcando qual divisão do nônio está coincidindo com uma divisão do transferidor, que é a nossa parte fixa. Sendo esta a quarta divisão, então temos 4 vezes 5 minutos, que é a resolução do nônio do goniômetro. E assim temos 20 minutos. Esses 20 minutos são somados à leitura da parte fixa. Portanto, a leitura para esse instrumento que estamos avaliando corresponde a 50 graus e 20 minutos. Vamos nos atentar para a maneira de representar as unidades referentes a essa leitura, né? As simbologias para representar o grau e os minutos. Tendo visto esse procedimento de reconhecimento das resoluções e de leitura, vamos deixar isso um pouco mais ilustrativo, trazendo o nosso goniômetro virtual, que possui um nônio, para que a gente consiga fazer maiores análises. Então vamos habilitar aqui o nosso goniômetro virtual, que tem um nônio. Neste caso aqui, nós temos um zoom na parte da interface entre o nônio e a parte fixa, que é o transferidor, porém aqui embaixo nós conseguimos ver o instrumento completo. E, inclusive, à medida que rotacionamos, né, o nônio em relação ao transferidor, nós vemos que as lâminas e as réguas do instrumento estão também rotacionando devido às suas articulações. Percebemos também que à medida que rotacionamos o nônio, varia também qual divisão do nônio que está coincidindo com uma divisão da parte fixa. Quando temos um instrumento fechado, o zero do nônio coincide com o zero do transferidor ou da parte fixa, e a coincidência entre as duas escalas é justamente o zero. A partir do momento que abrimos esse instrumento para fazer uma leitura, então temos o deslocamento do zero do nônio em relação ao zero do transferidor, que é a parte fixa, e começa a variar a coincidência da divisão do nônio. Para fazer a leitura, então, devemos relembrar as duas resoluções, a da parte fixa do transferidor, que é de 1 grau, e a das divisões do nônio, que é de 5 minutos. Fazendo uma leitura, por exemplo, nessa situação, temos que o zero do nônio já passou de uma divisão dessa escala fixa. Assim, temos a leitura de 1 grau inteiro na escala fixa, no transferidor. Mas vemos que o zero está, na verdade, o zero do nônio está, na verdade, posicionado entre 1 grau e 2 graus. Quanto vale essa parte aqui? Isso nós vamos descobrir a partir do nônio com a sua resolução em minutos. Então, sabendo que cada divisão do nônio equivale a 5 minutos, procuramos qual é a coincidência de uma divisão do nônio com uma divisão da escala fixa e multiplicamos essa graduação, essa quantidade de divisões, pela resolução de 5 minutos. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 divisões, 8 vezes 5 é igual a 40 minutos. Assim, a nossa leitura completa para essa situação seria de 1 grau e 40 minutos. Vamos agora retornar para os nossos slides para dar continuidade à aula. Então, retornando para os nossos slides e avançando, podemos realizar os nossos procedimentos de leitura. Então, normalmente um exercício de leitura para o goniômetro se apresenta dessa forma. Mostra um corte do instrumento na região relativa à interação entre o nônio e a escala fixa do transferidor. Também mostra-se os sentidos de abertura desse instrumento. Assim, os graus inteiros são lidos na graduação do disco, com o traço zero do nônio. Na escala fixa, a leitura pode ser feita tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, como as articulações do instrumento permitam que a gente faça essa sua abertura, tanto no sentido horário como no anti-horário. Isso quer dizer que as leituras podem ser realizadas em qualquer sentido. Isso não vai fazer com que tenhamos leituras de ângulos positivos ou negativos, não é isso que vai acontecer. Nós teremos a mesma leitura em cada lado. A leitura dos minutos, por sua vez, é realizada a partir do zero do nônio, seguindo a mesma direção da leitura dos graus. Então, para fazer a análise da leitura desse instrumento, fazemos primeiro a leitura dos graus na escala fixa do nosso transferidor e, num segundo momento, o segundo passo, a leitura da divisão do nônio em minutos. Depois, para fazer a nossa leitura completa, nós somamos os resultados da parte fixa e do nônio. Então, para este caso, esse instrumento, a leitura inicial da parte fixa, temos que o zero do nônio já atravessou, ele já se deslocou em relação ao zero do transferidor faz tempo e se deslocou até a divisão número 64 da parte fixa. Assim, temos uma leitura de 64 graus. Já no nônio, precisamos percorrer com os olhos a escala desse nônio e identificar a coincidência entre uma divisão do nônio e uma divisão da parte fixa. Para esse caso, a seta já está nos ajudando a identificar essa coincidência e ela se apresenta na sexta divisão do nônio. Assim, temos que 6 vezes 5 minutos, que é a resolução do nônio, é igual a 30 minutos. A nossa leitura completa, então, para esse caso, fica 64 graus e 30 minutos. Mais um exercício para a gente exercitar a nossa leitura e fixar melhor o conteúdo. Então, inicialmente, fazendo a leitura da parte fixa do nosso transferidor, temos que, desde a abertura, o zero do nônio já se deslocou até a 42ª divisão desse transferidor. Assim, temos uma leitura nesta parte fixa de 42 graus. Na leitura do nônio, percorremos aqui a escala do nônio e encontramos a coincidência das divisões. Nesse caso, a coincidência está ocorrendo na 4ª divisão, a seta está nos indicando. Então, vamos fazer 4 vezes 5 minutos, o que nos dá uma leitura do nônio de 20 minutos. A nossa leitura completa, então, para esse caso, vai ser o somatório da parte fixa com o nônio, o que vai nos dar 42 graus e 20 minutos. Para fechar, então, um último exercício de fixação,
vamos fazer o mesmo procedimento de leitura. Primeiramente na parte fixa, avaliando o deslocamento do zero do nônio em relação ao zero do transferidor. Vemos que o zero do nônio se deslocou já até a 9ª graduação da parte fixa. Assim, temos uma leitura de 9 graus. Em relação ao nônio, vemos que a 3ª divisão do nônio é quem está coincidindo com uma divisão da parte fixa. Assim, temos 3 vezes 5 minutos, que é igual a 15 minutos. Então, a nossa leitura completa para esse instrumento será de 9 graus e 15 minutos. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.